Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma honra contar com a presença de cada um de vocês neste encontro que reforça um dos pilares fundamentais da formação acadêmica e profissional, o empreendedorismo. Agradecemos a presença de todos e destacamos a importância desse tema para o desenvolvimento pessoal, profissional e estratégico dos nossos estudantes e de toda a equipe. O empreendedorismo é uma ferramenta poderosa de transformação, inovação e geração de oportunidades, permitindo que cada um seja protagonista da própria história e construa o seu futuro com escolhas conscientes e planejamento. Nosso agradecimento especial ao Sebrae, parceiro da Brás, que tem contribuído de forma significativa para a formação dos nossos estudantes, fortalecendo o nosso compromisso com uma educação conectada às demandas do mundo contemporâneo. Agradecemos também à palestrante da tarde, Mônica Serra, pela disponibilidade e por compartilhar aqui conosco a sua experiência e conhecimento, contribuindo diretamente para a formação dos nossos estudantes. Este evento está previsto no nosso calendário acadêmico como uma ação estratégica para fomentar o espírito empreendedor e ampliar as possibilidades de atuação dos nossos estudantes. Para a abertura oficial do nosso evento, quero convidar aqui comigo o professor Manuel Mendes, CEO da Unibras. Professor Manuel, boa tarde. Muito boa tarde, professora Sâmia, boa tarde, professora Michele, boa tarde, professora Mônica, seja muito bem-vinda à nossa casa e boa tarde a todos que estão nos prestigiando, nos assistindo aí, né? É muito importante, um assunto extremamente importante, a Mônica vai poder explicar para vocês aí, vai poder orientar vocês e as coincidências da vida, né, professora Sâmia? Eu sou professor de uma disciplina chamada Atitude Empreendedora e Inovação. Num primeiro momento, os nossos estudantes, né, os nossos alunos, falam assim, professor, mas eu estou fazendo um curso de engenharia agronômica, estou fazendo um curso de medicina veterinária, estou fazendo um curso de direito, para que eu vou precisar disso, professor? E eu digo, a Mônica vai demonstrar, eu digo para eles, todos nós precisamos ser empreendedores. Não empreendedor, talvez, para montar uma empresa, né? Mas ter atitude empreendedora. E para montar empresa também, né? Por que não? Para montar negócios, né? No passado, a gente sempre falava assim: vamos estudar porque eu preciso estar empregado numa grande empresa. Por que não montar o seu próprio negócio, né? Por que não criar o seu próprio negócio? E atitude empreendedora, pessoal, existem várias definições, né? Vários autores. Né? Eu digo o seguinte: atitude empreendedora, qualquer que seja o negócio, é você, a minha definição é dizer o seguinte: é você enxergar aquilo que todo mundo olha e não vê, né? Então, vou repetir, é enxergar aquilo que todo mundo olha e não vê. Então, esse tipo de atitude você precisa ter em qualquer que seja a atividade que você venha a exercer, que você exerça agora, que você venha a exercer. Isso vai fazer com que você seja um diferencial em relação ao mercado, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu com os meus alunos, né? Eu gostaria que vocês saíssem daquilo que eu chamo de zona cinzenta, né? Para não fazer mais do mesmo, e sim fazer diferente. E para fazer diferente, você precisa ter atitude empreendedora, você precisa empreender. Então, isso é muito importante. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem, né? Gosto muito da parceria com o Sebrae, afinal de contas, eu fui consultor do Sebrae lá no Rio de Janeiro por 10 anos, né? Isso me ensinou muito, me ajudou muito, né?
tive que ajudar muitos pequenos empreendedores, pequenas empresas, né, que às vezes, a Mônica deve falar aí, né? O Sebrae me convocava às vezes para conversar com eles, eu chegava lá para ajudar, nem eles mesmos sabiam qual era o problema que eles tinham. Então você tinha que fazer um diagnóstico, entender o problema dele, ajudar ele a se implantar no mercado, o seu produto, o seu serviço. Outra coisa importante, se você tem atitude empreendedora, as pessoas gostam de ter uma qualidade de vida, de ser bem atendido. Às vezes, nós imaginamos que nós vendemos produtos ou que vendemos prestação de serviço. Na realidade, nós vendemos bem-estar, satisfação. Se você encanta o seu cliente, se seu cliente se sente bem, né, com bem tratado, qualquer que seja a sua profissão, você como um advogado, como um engenheiro, como um médico, ele não só gosta, como vai te prestigiar, porque ele vai voltar sempre e vai falar bem, né, de você no mercado. Então, isso faz total diferença. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem. Eu gosto muito desse assunto, sou um apaixonado por isso. E, Mônica, que Deus te proteja e sucesso aí na sua apresentação. Seja bem-vinda à nossa casa. Amém, obrigada. Gente, primeiramente eu quero agradecer o convite e quero agradecer também a oportunidade, embora não tenha outra pessoa do Sebrae aqui, mas também agradecer ao Sebrae por me proporcionar a oportunidade de participar de eventos como esse. Só nos engrandece, ajuda a gente a crescer cada vez mais, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, né? Existe essa máxima aí na educação. Verdade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e falar um pouco sobre empreendedorismo. Falar da importância de se planejar para o futuro e tentar falar com todo mundo, né? Quem quer empreender colocando um negócio ou quem quer empreender sendo CLT de algum negócio, tanto faz. As duas formas a gente pode se destacar no ambiente de trabalho. Podemos Muito começar? obrigada, Mônica. Mônica, antes então de começar, só quero aqui agradecer a professora Michele pelo apoio na realização deste evento, assim como nossos gestores e coordenadores que colaboraram na divulgação. Também aqui, Mônica, ressaltar para todos os participantes que para garantir o certificado, então, Sim. para garantir o seu certificado de participação, teremos a lista de frequência ao final do nosso evento, ao final da nossa palestra. E seguindo aqui, então, hoje temos a honra de acompanhar a palestra com o tema Segredos do Sucesso, Planejamento e Oportunidades que Geram Resultado. Vou falar um pouquinho aqui, Mônica, do seu currículo, ou você deseja apresentar como você achar melhor? Pode ficar à vontade. Tá bom, então essa palestra aqui abordará o empreendedorismo como elemento essencial para o crescimento individual e coletivo, estimulando a visão estratégica, a capacidade de transformar ideias em ações concretas e o desenvolvimento de competências fundamentais para quem deseja construir um futuro de impacto. Então, fiquem atentos a todas as informações. Então, é com muita alegria, Mônica, que nós te recebemos aqui, uma profissional com sólida formação e uma ampla experiência, então formada em ciências contábeis, graduada, né, também em recursos humanos, especialista em contabilidade e finanças, especialista em controladoria, especialista em gestão das micro e pequenas empresas, com ênfase em consultoria pela FGV, profissional coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach, especialista especialista então em várias áreas, né, de contabilidade, controladoria, gestão de pequenas empresas. Além disso, Mônica tem experiência como professora universitária, atua em serviços financeiros como gerente de contas de pessoa jurídica, também é consultora financeira com serviços prestados ao Sebrae, CDL e clientes particulares. Então, quero desejar aqui a todos uma excelente palestra, que este momento seja inspirador, enriquecedor, repleto de aprendizados
E com vocês, então, a nossa palestrante da tarde, professora Mônica Serra. Fique à vontade, seguimos aqui nos bastidores, eu, professor Manuel, professora Michele, aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo. E a todos que estão aí conectados, fiquem atentos aí a todas as informações. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Sâmia, professor Manuel e professora Michele. Então, vamos lá, né? Falar sobre empreendedorismo. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder acompanhar o conteúdo. Deixa eu só... Futuro não acontece, se constrói. Então, é uma máxima que a gente fala porque faz parte tanto do empreendedorismo e também da jornada de planejar, né? Do ato de planejar. Então, eu trouxe aqui uma frase onde fala que o futuro é uma jornada de transformação que começa com uma escolha e a escolha acontece hoje. Então, a gente só consegue planejar o futuro se a gente começar hoje. Não dá para fazer esse planejamento lá no futuro, porque aí já não é um planejamento, né? É um apagar de incêndio. Então, vamos falar um pouco. Essa sou eu, Mônica Serra. Minhas redes sociais são monicaserra.finanças e eu vou trazer primeiro uma reflexão. Você imagina uma jovem arquiteta que sonhava em ter um escritório sem contatos, sem grandes recursos, mas com uma visão clara, montar seu escritório de arquitetura. Ela começa oferecendo consultorias gratuitas, documentando cada projeto e construindo uma rede de contatos. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que network é extremamente importante para todo o processo de crescimento profissional. 3 anos depois, seu escritório emprega 12 pessoas. E qual foi a diferença? Ela não esperou a oportunidade perfeita, ela planejou cada passo. Então, assim, a oportunidade, existe uma frase que a gente fala assim, que a oportunidade é um cavalo selado, né? Que ele passa na nossa frente, se a gente não pega, ele vai embora. Mas ele é uma oportunidade, se a gente não pega, outro vai lá na frente pegar. Então, se ele passa por nós e chega no próximo destino. E a gente aproveita as oportunidades se preparando, se precavendo aí, organizando o nosso futuro. E para a gente planejar esse futuro, a gente tem que construir primeiro um mapa da nossa vida. Porque planejar não é só ficar imaginando coisas, né? A gente primeiro começa com um sonho, depois a gente estabelece uma meta com prazos definidos. Aí, quem já passou pela disciplina de planejamento, até mesmo a de empreendedorismo, onde a gente fala sobre meta SMART, né? Ou onde a gente fala sobre ser específico, enfim, todas aquelas definições do SMART. Depois a gente parte para um plano. Eu costumo falar que sonho é similar, assim, as pessoas na nossa cultura têm muito o sonho de ter a casa própria. Então, se eu tenho uma casa própria, se eu quero ter uma casa própria, ele deixa de ser um sonho e passa a ser uma meta a partir do momento que eu defino. Vai ser uma casa ou vai ser um apartamento? Vai ter 1, 2 ou 3 quartos, todos suítes ou não? Vai ter área gourmet? Não vai? E assim eu vou definindo, eu vou especificando o que eu quero desse meu sonho. Depois eu defino para quando eu quero esse meu sonho, estabeleço os critérios financeiros para alcançar esse meu sonho e faço um plano, corto em pequenas frações de metas a serem alcançadas, para que no final ali de 1 ano ou 2 eu consiga alcançar meu sonho maior, que é comprar uma casa própria, não importa se é apartamento ou se casa mesmo. E dentro dessa meta de como eu vou alcançar esse meu objetivo, eu traço meu plano, que são ações concretas para chegar nesse objetivo. Então, se eu tenho que juntar um determinado valor para dar entrada na compra dessa casa própria, eu tenho que estabelecer um plano para definir como é que eu vou fazer para alcançar esse valor que eu preciso para alcançar o objetivo maior. Então, tudo depende de um planejamento bem estruturado. E tudo começa com um sonho. Então, se a gente ainda está começando a nossa vida profissional aí, quem está me escutando, comece sonhando.
Você sonha com o quê? Com alcançar um cargo alto em uma determinada empresa multinacional, enfim. Ok, então comece a estabelecer metas a partir de agora para alcançar esse sonho. Não, meu sonho é empreender dentro do meu próprio negócio. Então, eu quero montar um negócio ABC, estabeleça uma meta para você alcançar esse seu negócio. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esses dois caminhos que podem ser traçados dentro dessa visão, né, de futuro. O mapa, como eu falei para vocês, parte de um sonho. A gente define metas, onde essas metas têm que ser alcançáveis, específicas, tem que ter um valor a ser alcançado, também a ser definido. Eu tenho que ter um passo a passo para chegar nesse meu objetivo. Através disso, eu estabeleço planos de ação para alcançar cada uma dessas etapas para chegar no meu resultado. Agora, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Já dizia ali o gato do filme Alice no País das Maravilhas. Então, quem tem um plano sofre menos com imprevistos e se adapta melhor às mudanças do mercado e da vida. E lembrando que o plano, ele é uma trilha, é um caminho a ser seguido, não é um trilho rígido onde eu tenho que passar exatamente por aquele local. Ele é um documento que ele precisa ser revisitado a cada momento, porque as intempéries da vida vão acontecendo e a gente tem que adaptar o nosso plano para não perder de foco o nosso objetivo. E o empreendedorismo é justamente criar o próprio caminho. Então, vamos dar alguns exemplos de como estudante, eu posso ser empreendedor no meu ambiente educacional, no meu ambiente de estudo. Por exemplo, um estudante que cria uma solução digital para uma biblioteca da faculdade, ele está exercendo o empreendedorismo ao trazer uma novidade, trazer uma mudança dentro do ambiente a qual ele está inserido. Vamos falar do professor, dar um exemplo de professor, por exemplo. Nós podemos falar que o professor ele está empreendendo quando ele transforma a sua metodologia, por exemplo, em gamificação. Porque o ato de empreender é o ato de inovar naquilo que se faz. E um analista que propõe um processo mais eficiente e economiza horas da equipe também está trazendo o empreendedorismo para dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente vai falar aqui de empreendedorismo e de intraempreendedorismo. Então, empreender é transformar ideias em resultados, sempre de uma forma inovadora. E intraempreender é transformar o lugar onde você está. Então, mesmo você trabalhando em uma empresa pequena ou grande, você também pode ter comportamentos empreendedores. Então, empreender, ele nada mais é do que uma atitude mental do que uma formalidade jurídica. É criar algo novo, como eu falei, é inovar. Pode ser um negócio, um projeto, um produto ou um serviço que gere valor para as pessoas que estão ali inseridas naquele ambiente. E intraempreender é inovar e gerar impacto dentro do ambiente em que você está, seja na empresa, na escola ou na comunidade. E para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre 10 comportamentos que o SEBRAE, na verdade, a ONU identificou e que o SEBRAE ministra por meio do Empretec para que possa ser desenvolvido no ato de empreender. Então, a ONU identificou que existiam 10 comportamentos que faziam com que pessoas em destaque no ambiente empresarial pudessem estar tanto em evidência em relação aos demais. E aí eles ficaram pensando, por que certos negócios dão tão certo e outros nem tanto? É porque a pessoa tem mais dinheiro para investir nesse negócio? Não, não é porque a pessoa tem mais dinheiro para investir nesse negócio. É porque o negócio envolve mais pessoas, né, no ato de empreender? Não, também não é. Então, foi se identificado que as pessoas mais bem-sucedidas, elas tinham comportamentos em comum. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses comportamentos, mas se vocês quiserem se desenvolver um pouco mais nesse tema, a gente tem o Empretec, que é ministrado pelo SEBRAE, onde a gente passa uma semana aprofundando sobre esses comportamentos que eu vou falar agora. Então, primeiro comportamento de quem é empreendedor. Não importa se está empreendendo no próprio negócio ou se está trabalhando em intraempreendedorismo. Então, o primeiro tópico que se fala é sobre busca de oportunidades e iniciativa. Então, a pessoa que tem essa característica empreendedora é uma pessoa que identifica necessidades ao seu redor e propõe soluções antes mesmo que os outros peçam.
Então, é você procurar identificar oportunidades dentro daquele ambiente em que você está inserido e ter iniciativa de aproveitar essas oportunidades em prol de um favorecimento desse negócio. Segundo, persistência. A pessoa que é empreendedora, ela não desiste no primeiro obstáculo. Sempre busca novos caminhos quando a porta se fecha. Então, fecha uma porta, abre-se outra. Então, a persistência é uma característica importante, principalmente no ambiente empresarial, porque a gente sabe que o ambiente empresarial é um ambiente incerto. Ora, nós temos o mercado agindo, se comportando de uma determinada forma, ora, nós temos o mercado se comportando de outra forma, ora, nós temos uma decisão de legislação que impacta diretamente outro negócio, nos fazendo sermos mais criativos para a gente driblar as dificuldades que virão com essa legislação. Ora, vem uma legislação que nos beneficia, então a gente tem que ter persistência para trabalhar nesse ambiente de incertezas. A gente fala incerteza porque a gente não sabe o que vai acontecer, porém o empreendedor ele sempre está aberto às mudanças e está com flexibilidade para se adaptar a elas para que o negócio seja bem sucedido. Outro comportamento é comprometimento. Então, comprometimento diz respeito a eu cumprir o que eu prometo e me envolver com a verdade, com pessoas e com projetos. Me envolver de verdade com pessoas e projetos. Então, o empreendedor ele é comprometido a ponto de ir até o fim naquele projeto a qual ele desenha. Por isso, existe uma importância tão grande quando a gente vai começar um negócio, a gente definir missão, visão e valores. Porque quando a gente define missão, visão e valores e a gente fala sobre isso para as pessoas, nesse momento a gente acaba assumindo um compromisso com o próprio negócio, de cumprir com aquela missão, visão e valores daquele negócio e assim não desistir, né? Exercitar a persistência independente do obstáculo que vai vir. Outro ponto é exigência de qualidade e eficiência. Ele faz bem feito desde o começo e busca melhorar continuamente. E existe uma diferença entre exigência de qualidade e eficiência e perfeccionismo. A exigência de qualidade e eficiência diz respeito ao estar bom para ser entregue com qualidade e não estar sempre buscando uma perfeição, porque quando a gente está sempre buscando a perfeição, a gente nunca faz uma entrega boa de qualidade, porque nunca está bom o suficiente para ser entregue, né? Então, entregar também é importante. Outra característica, correr riscos calculados. O empreendedor, então, ele analisa cenários antes de agir, calcula os riscos daquele comportamento e ousa com consciência e preparo. Então, não é entrar de cabeça de qualquer forma, mas calcular os riscos, identificar se faz sentido ou não assumir aquele risco e se vai ser importante para o negócio, né? Aquele comportamento. Nós temos ainda estabelecimento de metas. Então, o ato de empreender, ele requer que a gente esteja continuamente estabelecendo metas. Metas que sejam alcançáveis, que sejam específicas, que tenham um prazo determinado, que sejam atingíveis, né? Que a gente possa identificar também o valor dessas metas, para que a gente possa definir objetivos claros, realistas e com prazos pré-estabelecidos. Se eu digo assim que eu vou um dia viajar para o exterior, por exemplo, se eu não disser quando eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso, quais são as características que eu vou alcançar isso, quanto eu preciso para poder fazer essa viagem, também identificar o local que eu quero ir, isso daí nunca vai acontecer. Então, estabelecer metas é importante para que eu possa alcançar aquilo que eu me proponho. Não só ficar no âmbito do sonho, né? Do objetivo inicial. Eu tenho que estabelecer as metas para que esse sonho, esse objetivo seja alcançado. Outra característica, busca de informações. Aprende constantemente, pesquisa tendências e se mantém atualizado no mercado. Então, quem de fato desenvolve características de comportamento empreendedor não se cansa em buscar informações e não se contenta com a informação que já tem. Nós estamos vivendo a era da informação. Nós tivemos várias revoluções, a gente está na revolução da informação agora. Se a gente não tomar cuidado, a gente é atropelado, né, pelo tanto de informações que a gente está aí tendo acesso.
Mas buscar informações de forma dirigida e de forma objetiva faz com que a gente possa estar sempre preparado para o ambiente empresarial, principalmente hoje em dia, que as mudanças estão constantes, estão frenéticas, e a gente tem que acompanhar isso aí, né? No mundo a gente está vendo aí que as inteligências artificiais estão mudando. Enquanto eu estou falando aqui, alguém está criando algo novo. E a gente tem que verificar se isso, de fato, vai fazer sentido para o nosso negócio ou não. Até porque existem tantas ferramentas hoje, tantas mais estão surgindo, que se a gente ficar o tempo inteiro trocando, a gente não consegue ter consistência naquilo que a gente vai fazer. Então, a gente ter foco e objetivo, estabelecendo as metas e buscando informações para que a gente possa tomar decisões apropriadas, faz com que a gente não se perca nesse turbilhão de informações aí que a gente está tendo acesso. Planejamento e monitoramento sistemático também faz parte das características essenciais de um comportamento empreendedor, porque quem tem comportamento empreendedor, além de estabelecer metas, faz o planejamento para alcançar essas metas e também monitora sistematicamente o caminho que vai seguir para o alcance dessas metas, para no final chegar no objetivo, que foi onde tudo começou, né? Objetivo para quem está no ambiente empresarial, ou então sonho para quem está pensando aí pessoalmente, na pessoa física, né? E monitorar faz parte, porque, como eu falei, o planejamento ele não é um trilho de trem, ele é uma trilha a ser seguida. Eu sei o caminho, o local em que eu quero chegar. E eu posso seguir vários caminhos para chegar nesse local. Eu vou monitorar o meu planejamento, porque à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou mudando, eu tenho que ir mudando também o meu trajeto para não perder o foco de onde eu quero chegar. Persuasão e rede de contatos. Lembra que eu falei ali no começo que ter um network é importante? Então, comecem a exercitar isso imediatamente, porque ter uma rede de contatos é extremamente importante. E depois vocês façam um exercício aí individual. Existe uma máxima que fala que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Então, depois vocês façam as contas aí, quantas pessoas vocês estão para alcançar alguém que vocês acham que é inatingível, né? Aí vocês vão ver que quanto mais a rede de contatos da gente se expande, mais a gente se aproxima das pessoas mais remotas, e a gente precisa desses contatos porque a gente precisa de pessoas para desenvolver tanto a gente pessoalmente como os negócios que a gente estiver envolvido, né? E independência e autoconfiança, que é tomar decisões com autonomia, porque se eu tenho todos os demais comportamentos e características, a gente vai conseguir desenvolver a independência e a autoconfiança, para que a gente possa tomar decisões de forma mais segura. Isso vale tanto para empreender em um negócio próprio, como para empreender em um negócio de terceiros. Agora, se nós entendemos que nós queremos abrir o nosso próprio negócio, além de desenvolver as características do comportamento empreendedor, a gente tem que tomar um passo importante, que é tirar o nosso negócio, nossa ideia da nossa cabeça. Então, o primeiro passo para a gente tirar a ideia da nossa cabeça é estabelecer um plano de negócios. E esse plano de negócios é uma ferramenta que a gente tira a ideia do papel, da cabeça e bota no papel, para que a gente possa simular cenários e situações para ver se aquilo dali vai fazer sentido financeiramente ou não. Porque ter uma boa ideia é fácil. Agora, transformar essa ideia num negócio que funcione exige planejamento. E é muito melhor eu pegar a minha ideia, colocar no papel e descobrir que, de fato, aquela ideia, da forma que eu estou pensando, se ela não for rentável eu desistir enquanto ela está no papel, ou mudar a rota enquanto ela está no papel, do que eu descobrir isso, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, fazer um plano de negócios é extremamente importante e fundamental, tanto para você abrir um novo negócio, como para você mudar de rumo do seu negócio, também como para você expandir o seu negócio, incluindo novas atividades no negócio existente. Mas a gente sabe que nem todo mundo faz um plano de negócios. Então, meu convite para vocês é: façam um plano de negócios para que vocês possam minimizar os erros aí do começo de todo o empreendimento, que eles existem, porque a gente não tem a experiência, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso futuro em termos de tributação, em termos de, enfim, de a parte legal, e outras coisas mais. Então, planejar é super importante para que a gente minimize as incertezas.
E um plano de negócios, ele é um documento que ajuda o empreendedor a entender, testar e estruturar a sua ideia antes de investir. Ele tem um esboço a ser seguido. As principais etapas do plano de negócio passa primeiro por um resumo do negócio, que envolve definir quem serão as pessoas envolvidas no negócio, o que cada uma dessas pessoas, as pessoas que eu digo os sócios, tá? Cada uma dessas pessoas vai entregar para esse negócio, para quem é esse negócio, qual o problema que esse negócio resolve. Então, vou lançar, inclusive, um desafio. É muito difícil a gente ver pessoas empreendendo por definir, primeiramente, um propósito. Então, pense primeiro num propósito que faça sentido para você e depois você trabalha o negócio em torno daquele propósito, para que o trabalho não fique pesado para você na sua jornada. Passa pela análise de mercado, que é definir qual local que eu vou estabelecer aquele meu negócio, vai ser 100% online, vai ser físico em qual bairro, em qual cidade, em qual setor, quem vai ser o meu cliente, porque quando a gente abre um negócio imaginando que a gente vai falar com todo mundo, a gente acaba não falando com ninguém. Então, a gente tem que saber com quem que a gente vai falar para a gente poder passar lá para o plano de marketing. Porque o marketing é preço, divulgação, os canais, e dentro dos canais eu tenho que saber qual é a pessoa, com qual persona eu vou falar, né? Então, para eu estabelecer um plano de marketing, eu tenho que definir o meu cliente, para eu saber como eu vou falar com esse meu cliente, para que esse meu plano alcance a pessoa ideal para o meu negócio. Eu faço um plano financeiro também, estimativa de custos, de receita, qual seria o ponto de equilíbrio que eu preciso ter para que esse negócio seja financeiramente saudável. Estipulo ali 3 cenários, um pessimista, um realista e um otimista. Vejo se existe coerência naquilo ali. Se nesse momento ali do plano financeiro o negócio explodir, né, der tudo prejuízo, isso não quer dizer que o negócio é totalmente inviável. Existe a possibilidade de você analisar o seu negócio, mudar alguns parâmetros, diminuir algumas estruturas para ver se ele começa a ficar positivo, para então você empreender de forma mais saudável para o negócio. Então, é mais ou menos assim. Eu imagino que para eu começar o meu negócio, eu tenho que ter um estabelecimento, um local de 100 metros quadrados. Quando eu vou no principal bairro da cidade. Aí, quando eu vou ver o custo dessa estrutura, ele acaba ficando muito caro e eu consigo começar em um lugar com um custo menor e faz com que o meu plano financeiro fique positivo. Então, quando eu faço um plano de negócios, eu tenho a oportunidade de mudar a minha ideia sem ter prejuízo financeiro, né? Sem ter que trocar trocar o pneu com o carro andando. Também tem uma oportunidade de gerar indicadores de viabilidade para verificar se essa ideia que eu estou tendo ela é sustentável ao longo do tempo. Então, eu defino alguns indicadores que vão partir ali do meu plano financeiro. E tem um 7º passo, que é monitorar e tomar decisões ali no curso da execução do meu plano de negócio, se eu partir para a execução. Mesmo para quem não quer abrir uma empresa, você pode usar esse formato do plano de negócio para fazer um plano pessoal de carreira, definindo primeiro onde é que você está, depois aonde você quer chegar, o que você precisa aprender e como você vai agir e quando você vai agir para você estabelecer ali os seus parâmetros e o seu futuro, né? E agora, nós vamos falar sobre o futuro, e esse futuro vai servir tanto para quem vai empreender, colocando seu próprio negócio, como também vai servir para quem quer fazer somente um plano de vida, né? Planejar o futuro é montar seu próprio plano de negócio da vida. E a primeira coisa que a gente fala sobre tudo isso aqui que a gente está falando, ou empreendendo com o próprio negócio, ou empreendendo no negócio dos outros, através de uma participação colaborativa como funcionário, a gente precisa entender que a gente precisa ter segurança financeira nós, pessoalmente, como pessoa física. Porque a segurança financeira é a base de toda decisão consciente. Então, se eu tenho uma boa segurança financeira para a minha vida, todas as minhas decisões passam a ser racionais e não emocionais. E isso me dá condições de tomar melhores decisões, tanto para a minha vida como pessoa física, como para a minha vida enquanto empreendedora no meu negócio lá.
Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, planejar o futuro também é saber cuidar do dinheiro que constrói esse futuro. Não existe estabilidade profissional sem equilíbrio pessoal. Eu trabalho muito a área financeira, porque a minha formação a minha primeira formação é contabilidade e as minhas especializações foram muito focadas na parte de finanças. E não é incomum a gente ver, primeiro, misturar pessoa física com pessoa jurídica, isso é muito comum nos negócios, inclusive eu falo isso com propriedade, porque eu atendo empresas pelo Sebrae também. Então, a gente tem a oportunidade de ter contato com muitas empresas. E misturando a pessoa física com a pessoa jurídica, às vezes a gente vê que a pessoa física não tem uma saúde financeira adequada e isso reflete lá na pessoa jurídica. Então, a gente tem que cuidar primeiro do equilíbrio financeiro pessoal, para que o equilíbrio financeiro empresarial ele flua também. Então, quem controla o dinheiro tem poder de escolha. E essa frase é tão importante que eu vou dar exemplo na parte de precificação. Se eu tenho uma empresa onde eu controlo o dinheiro da empresa e eu tenho uma reserva financeira para essa empresa, eu consigo tomar decisões em relação à precificação de forma mais consciente, mais equilibrada para a empresa. Um exemplo de não conseguir fazer isso é quando a empresa está com compromissos financeiros para pagar ali de forma imediata, na semana seguinte, naquele mês, e ela não tem mais contas a receber para cobrir esses compromissos financeiros, quer dizer que ela está com um desequilíbrio financeiro ali na sua liquidez corrente, né? Quando ela está dessa forma, ela acaba fazendo o quê? Cedendo descontos maiores para o cliente sem negociar apropriadamente as suas vendas, abrindo possibilidade de negociar prazos maiores, perdendo em descontos de juros por antecipação, porque tem uma emergência para cobrir na semana seguinte. Percebe que a falta da reserva financeira faz com que ela tome decisões e tenha escolhas por estar aprisionada por compromissos financeiros e não por fazer boas escolhas que deem bons resultados para o negócio. Isso vale para a pessoa física também. E eu também sou convidada com uma certa frequência para trabalhar o tema educação financeira para ambientes empresariais. Porque, às vezes, a pessoa está empreendendo no ambiente empresarial como CLT, mas a vida financeira da pessoa está com situações para serem resolvidas. E isso acaba tirando a concentração da pessoa no ambiente de trabalho. Então, quem controla o dinheiro tem poder de escolha e tem condições de ter tranquilidade para tomar melhores decisões no ambiente empresarial, quer seja numa empresa sua ou numa empresa de terceiros, porque não tem nada que tire mais a paz do que problemas financeiros, né? E quem é controlado pelo dinheiro vive de imprevistos, né? Vive de tomar decisões de forma emocional, porque está emocionado, precisando resolver uma situação emergencial. Então, o segredo não está em ganhar mais, mas em organizar melhor o que você já ganha, que entra já na sua pessoa física ou na sua pessoa jurídica. Então, a gente precisa entender três características, categorias importantes quando a gente está falando do dinheiro da pessoa. Aqui eu vou falar para a pessoa física. Não importa se é pessoa física CLT ou se é pessoa física empresário. Então, leve isso aqui para a vida, tá? O ganho da gente tem que ser dividido em três partes. Aqui está dividido 60, 30, 20, mas existe uma divisão 50, 30, 20, que eu acho que até talvez seja um pouco mais equilibrada. 60% seria a destinação do que a gente ganha para gastos essenciais. Aqui eu vou seguir o script. 30% para gastos de lazer, porque a gente precisa manter a sanidade mental da gente, e 10% para gastos financeiros. Isso vale para parcelas, compras de coisas parceladas, fazer uma reserva de emergência, ou fazer um planejamento para futuro, mas a gente pode reestruturar isso aqui para 50, 25, 25, 50, 30, 20 ou 50, 20, 30, tá? E o que seriam gastos essenciais? É tudo que mantém a sua vida funcionando. E o que mantém a sua vida funcionando? Já já a gente vai ver. Gastos de lazer é
são os lazeres, os prazeres que a gente tem enquanto pessoa física. Não importa se é ir num cinema, se é ir para um restaurante no final de semana, se é ir para um barzinho, se é fazer uma viagem curta, uma viagem longa, a gente tem que reservar um valor para manter a saúde mental. Vou dar até um exemplo aqui. Eu atendi uma pessoa do segmento de num determinado segmento, onde ele não tem funcionários que trabalham com ele, ele abre de segunda a segunda. O negócio é rentável, dá um lucro para ele, mas ele já estava pensando em desistir, porque ele já não tinha mais energia como pessoa física, porque fica de segunda a segunda no negócio, aí se sente escravo do negócio, não tem vida pessoal, não consegue, já perdeu até a parceira de vida por causa disso, fica com dificuldade de ter ânimo para ir para o negócio. Então, assim, não adianta você ter um negócio, dedicar por um longo período 100% para aquele negócio e não cuidar da sua vida pessoal. Então, você tem que ter equilíbrio nisso também. E 10% ali para você fazer as suas reservas, as suas prestações e etc. Então, gastos essenciais seriam gasto com moradia, alimentação, transporte, gastos fixos, saúde, educação básica, sua e dos filhos e etc. Lazer, estilo de vida, saídas, viagens, roupas, presentes, entretenimento, qualidade de vida. Investimentos seriam poupanças, parcelas de aquisições, reservas de emergência, que a gente fala que a reserva de emergência, se você é CLT, você tem que guardar 6 meses dos seus gastos essenciais, pelo menos. Se você é empresário, você tem que guardar pelo menos 1 ano dos seus gastos essenciais, como uma reserva de emergência, que seria uma aplicação de liquidez imediata. Quando você consegue equilibrar o seu financeiro dessa forma que eu apresentei aqui, que seja 50, 25, 25, 50, 30, 20, 50, 25, 20, 30, ou 60, como a gente mostrou aqui, né? 60% para gasto essencial, 30% estilo de vida, 10% investimentos financeiros, aí você consegue ter paz para poder tomar decisões fora da sua vida pessoal, no ambiente de trabalho. Então, a liberdade financeira, ela representa poder de escolha. Não só tranquilidade e poder dormir, ter paz com o travesseiro, mas você poder fazer boas escolhas. Quando você não tem liberdade financeira, fatalmente você toma escolhas ruins para a sua vida pessoal ou para a sua vida empresarial. Então, dominar suas finanças não é sobre restrição, é sobre liberdade de escolha. Quando você controla o seu dinheiro, você pode empreender com segurança. Ter uma reserva financeira permite ter ideias sem colocar tudo em risco. Então, lembra lá dos riscos calculados? Quando você tem uma segurança financeira, por exemplo, eu atendi um empresário que estava pensando em implementar um novo produto no negócio dele. Ele tinha uma reserva de emergência para a empresa, ele sempre, o foco dele é sobrar, ter lucro para reinvestir no negócio, então ele tinha gordura para queimar, né? Tomando essa decisão de mudar e implementar com um novo produto dentro do negócio dele, tomar o risco de verificar se o mercado dele iria absorver esse novo produto com o valor que ele poderia minimamente apresentar esse produto para o mercado. Isso é empreender com segurança. E não você tomar decisões de empreender dentro do seu empreendimento, sempre com a corda no pescoço, porque você tem que tomar uma decisão que traga dinheiro, traga caixa hoje, mesmo que isso traga prejuízo depois. Um exemplo aqui no caso CLT, né, extremo, trocar de emprego quando necessário, não ficar preso a uma situação ruim por medo de não pagar as contas pessoais, ou você ter condições de galgar novos patamares dentro do local onde você trabalha, porque você está conseguindo dar o melhor de si, porque você não tem que ficar se preocupando com seus gastos pessoais. Já atendi uma empresa que tinha um ambiente fabril e o gerente de produção, a empresa perdeu o gerente de produção, porque o gerente de produção estava com problemas na sua vida pessoal, devendo demais, pegando dinheiro já com a agiota, já não conseguia trabalhar, nem produzir, não conseguia conduzir a equipe, e perdeu uma pessoa boa por questões financeiras. Então, isso não é incomum. Então,
A gente vê aí, né, as notícias, não sei quantos por cento dos brasileiros estão endividados e etc. Isso faz com que as pessoas tomem decisões ruins quando isso acontece. E investir em educação continuada, cursos, certificações, experiências que ampliam as suas possibilidades, faz com que você, experiências que façam com que você galgue novos patamares. E isso é tão importante, porque a gente está vivendo o ambiente das inteligências artificiais e a gente está vendo como elas estão sendo utilizadas para, inclusive, fazer recrutamento e seleção. E quando você tem uma empresa que tem um volume muito grande de currículos apresentados, a primeira coisa que ela vai fazer é fazer um primeiro filtro utilizando a inteligência artificial. Então, você ter uma educação continuada, você ter condições de implementar ou fazer um bom currículo para que você passe por esse primeiro filtro é importante nesse momento de inteligência artificial, né? E aproveitar oportunidades inesperadas. Então, a gente consegue aproveitar momentos que a gente não estava esperando, porque a gente tem uma segurança financeira e assim a gente pode tomar riscos com mais liberdade. Quando a gente não tem segurança financeira, a gente não consegue fazer isso. E não é incomum a gente ver empresários que não conseguem nem fechar o próprio negócio porque não têm condições financeiras de fechar o próprio negócio quando toma essa decisão. Então, ter equilíbrio financeiro é poder de escolha. Então, o futuro começa agora. Planejar é tomar atitudes por antecipação. Então, a palavra planejar diz respeito a tomar atitudes por antecipação. Então, se eu quero saber como eu vou estar lá no meu futuro, eu tenho que traçar degraus para alcançar o futuro que eu desejo hoje. Então, eu tenho que escolher o caminho que eu quero ir, definir a direção, estabelecer metas e criar estratégias para alcançar essas metas. E empreender é não só planejar, mas também agir com propósito. Por quê? Porque a gente tem que pensar que um terço da nossa vida a gente fica dormindo. Imagina, um terço do nosso dia a gente dorme para recuperar nossa energia. Um terço da nossa vida ou mais a gente trabalha. E o resto a gente usufrui. E dependendo da situação, a gente acaba, na hora de usufruir, estabelecendo coisas no momento de trabalhar. Então, quando a gente empreende com propósito, esse empreendedorismo fica mais leve, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vê que as coisas mudam, as prioridades na vida da gente mudam. Talvez no começo a prioridade seja dinheiro, ganhar. Eu quero um negócio que eu ganhe muito, que eu ganhe muito, que eu ganhe muito. Mas com o tempo a gente vai vendo que não é só o ganhar, mas é o ganhar com qualidade, com sanidade e com propósito. Então, identificar o propósito antes de empreender faz muito sentido, tá? E controlar as finanças é garantir essa liberdade de escolha, essa liberdade de decisão, essa liberdade de mudança de rota quando necessário. Liberdade de você tomar qualquer decisão. Então, seu compromisso com o futuro. Escreva agora uma frase de compromisso pessoal. Então, faça esse desafio para você que está me vendo agora. A partir de hoje, você vai escrever assim para você mesmo. A partir de hoje, eu escolho construir o meu futuro sendo, eu quero A, B ou C. E o que você vai fazer para alcançar esse A, B ou C? Porque se a gente ficar só na base do sonho, a gente não alcança. Quando a gente escreve, olha, existe um relato que fala que o Cielo, aquele nadador, né, que foi recordista dos 50 metros rasos, quando ele estava se preparando para as Olimpíadas, ele fazia o seguinte, ele escrevia o que ele queria como propósito de vida para aquele, o objetivo dele que era alcançar as medalhas, numa folha de papel e pregava no teto do quarto dele, para todas as vezes que ele acordasse, a primeira coisa que ele olhava era para o teto e via o objetivo dele, as metas dele, como que ele ia fazer para alcançar aquilo ali. Isso é ter compromisso com o futuro. Se eu faço isso e eu consigo identificar se eu estou me aproximando ou não desse futuro, eu consigo garantir que ele aconteça. Agora, se eu fico só esperando ele acontecer, fatalmente o tempo vai passar e ele não vai acontecer, e a gente vai chegar lá na frente e vai ver que o mais importante da vida da gente a gente perdeu, que foi o tempo, né?
Então, vamos lá escrever o nosso futuro. Então, o que foi que a gente aprendeu hoje? Que planejar é escolher. Você define a direção e transforma seus sonhos em metas tangíveis, traça um plano e percorre esse seu plano até alcançar esse seu sonho. Que empreender é agir com propósito, com inovação, com planejamento, com coragem para criar o seu próprio caminho. E que controlar as finanças é liberdade. Liberdade de conquistar, liberdade de tomar decisões, liberdade de fazer escolhas conscientes, liberdade de ter estratégias, liberdade de mudar de rumo, se esse for o caso. Não é incomum também a gente ver pessoas que começam com um determinado trabalho e lá na frente não pensou no trabalho, no propósito antes de começar o trabalho, ou às vezes até pensou. Vocês vão ver que a vida da gente é feita de fases e que a gente muda. A gente muda o que é prioritário na vida da gente ao longo da vida. Então, às vezes, faz sentido eu ter um negócio em um determinado momento e em outro momento não faz sentido. Se eu tenho o controle das minhas finanças, eu tenho liberdade de mudar quando não faz sentido e está tudo bem com relação a isso. O ruim é você ficar preso naquilo ali porque você não tem liberdade para fazer essa mudança de rumo. Então, a gente aprendeu 3 coisas hoje aí no nosso contato de hoje. E o futuro não é um destino, é uma construção e ela começa agora com a decisão que você vai fazer a partir de hoje. E eu gostaria de convidá-los para acessar esse QR Code com o celular e fazer a avaliação do evento, porque é importante para o Sebrae. A avaliação do evento, eu vou minimizar aqui a tela para que eu possa já me colocar à disposição para eventuais dúvidas ou algum compartilhamento que vocês queiram, que eu compartilhe de algum outro conteúdo que tenha relação com o que a gente falou, eu estou à disposição agora nesse momento. Professora Mônica, professora, vamos aumentar um pouquinho aqui o QR Code? Eu Sim, vamos lá. tentei aqui, mas não consegui. Acho que coloca como apresentação, né? Isso, Uhum. ótimo, perfeito. Acredito que agora todos, né, conseguem aí fazer a leitura. Chamar o professor Manuel aqui, né, para que a gente possa primeiro agradecer, Mônica, agradecer pela sua apresentação, agradecer pela parceria. E acompanhando aqui o chat, coloquei aqui algumas vezes, né, para que eles possam apresentar as perguntas. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira aí tirar essa dúvida com a professora Mônica, fique à vontade para registrar no nosso chat. Vamos aguardar um pouquinho aqui, Mônica, até para que eles façam também a avaliação e, em caso de dúvidas, também façam registro aqui no nosso chat. Ok. Deixa eu fazer aqui também a minha avaliação. Já avaliei a professora Mônica aqui. Também, já estou aqui no comentário aqui, confirmado. Ok, também avaliação finalizada por aqui. Então, todos que estão acompanhando, façam avaliação. Em caso de dúvidas, façam registro aqui da sua dúvida no chat. Já estamos caminhando para o encerramento. Professor Manuel, alguma consideração? Sim, primeiro agradecer muito à professora Mônica. Professora, não só o conteúdo que você trouxe para todos nós aqui é muitíssimo importante, como a facilidade, a leveza, a objetividade, a tranquilidade que você passa quando você traz para nós esse assunto tão importante, principalmente em saber empreender, né? Não empreender só montando uma empresa, mas ter atitude empreendedora, como o segundo ponto, né? O segundo assunto, que é a educação financeira, né? Então, Uhum. não adianta você empreender se você não tem educação financeira. Aliás, professora Sâmia, esse é um assunto que entra nas nossas pautas constantemente. Nós temos 11 mil Sim. estudantes, 11 mil estudantes que precisam ter na sua matriz curricular, né? Seja ele
médico veterinário, médico, engenheiro, advogado. A gente precisa convidar a professora Mônica para vir nos ajudar aqui com educação financeira para o nosso time, né? Não só o nosso time de estudantes, Fundamental, como o professor. nosso time de funcionário, com esse jeito meigo de passar, de tranquilo de passar uma informação. Às vezes a gente costuma dizer, usa frases chavões, né, professora Mônica? A Uhum, habilidade das pessoas é transformar assuntos difíceis em jeito fácil de transmitir, né? E uhum. você fez isso aí com maestria, né? É, Obrigada. agradeço aí a sua gentileza e enquanto você estava falando, eu estava com muitas ideias aqui, né? Uhum, Ainda bem que nós temos parceria com o Sebrae, né? uhum. Professora Michele, guarda aí o telefone, o contato, todos os dados da professora Mônica, porque é, vamos te convidar, professora Mônica, para muitas coisas ainda, né? Obrigada. Para Estou à você disposição. nos ajudar aqui. Eu não Se o olhei o senhor, se PIR o aqui, senhor não me sei se. permite só um minutinho, desculpa interromper, mas aproveitando a fala do senhor, é, desculpa, é, a gente fala muito que ganhar não é a coisa mais importante, ganhar dinheiro mesmo que eu estou falando. Porque às vezes, quando a pessoa entra numa dificuldade, ela acha assim, ah, se eu ganhar mais dinheiro vai resolver. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que a profissão da medicina, ela é uma profissão que proporciona aos formados um ganho substancial, como pessoa física, né? E se a gente fizer buscas, a gente vai ver que 70% dos médicos são endividados. Então, é uma estatística que não fui eu que fiz, mas que ela é uma verdade. Então, esse tema de educação financeira, ele é extremamente importante para quem empreende em sua profissão, porque ganhar mais não é o mais importante é cuidar do que se ganha. Obrigada pela oportunidade novamente. É isso mesmo, é professora isso. Mônica. É, nós que somos uma instituição de ensino, o Sebrae também tem esse papel, nós precisamos ter nas nossas matrizes curriculares, nos nossos currículos e até oferecer, mesmo que seja extracurricular, educação financeira, porque às vezes o currículo é tão técnico, é tão fechado em si, em formar aquele profissional, aquele médico, aquele advogado, aquele engenheiro, aquele fisioterapeuta no assunto específico, que esquecem, né, que às vezes a gente deixa de lado de que ele só consegue empreender, só consegue fazer aquela atividade caso ele tenha outras capacitações ou outros Uhum, desenvolvimentos para saber, por exemplo, o que seja empreender, o ato de empreender, de uhum, inovar e principalmente daquilo que você colocou muito claro aí, saber controlar os recursos financeiros para poder tomar decisões mais acertadas. Isso sim, isso falta, né? Falta muito, né? E nós percebemos isso muito nos nossos profissionais, né? E pessoas como você podem nos ajudar muito a minimizar um pouco isso aí, a ajudar muito esses profissionais serem profissionais que tenham conhecimento profundo daquela sua missão, mas que saibam controlar os seus empreendimentos, até a sua vida pessoal e a sua vida financeira. Então, uhum. muito obrigado aí Obrigada. pela. Pena que o número de pessoas aqui a gente poderia ter muito mais, né? Mas quem esteve presente aqui pôde absorver os seus ensinamentos aí. Parabéns. Obrigada.
Mônica, nós vamos compartilhar também a gravação, né, para aqueles que não conseguiram participar. Aqui no nosso chat, alguns elogios. Ana Flávia, excelente palestra. O Marcos Paulo, Mônica, ele reforçou aqui, né, trouxe aqui que está fazendo um trabalho sobre esse assunto, provavelmente empreendedorismo, né? Você pode enviar o material para ajudar, ele está pedindo então esse material, você autorizando, nós compartilhamos o material, então não sei, né? Vamos aqui Uhum. perguntando aqui já, viu, Marcos Paulo, ao vivo aqui para a Mônica. A Caroline também registrou aqui no chat, parabéns, excelente palestra, objetividade do assunto apresentado. Então, alguns aqui elogiando. E, Mônica, eu queria reforçar aqui, gostei muito de toda a sua fala, mas em especial quando você destaca um item que a gente sempre comenta aqui sobre o protagonismo e reforçar, né, essa importância desse protagonismo e que o futuro, né, achei tão interessante a sua frase final quando você destaca que não acontece por acaso, é o agora. Então, para que todos os nossos alunos, todos que estão acompanhando, ele assuma, né, aí o protagonismo da sua trajetória, que todo o resultado de tudo que nós alcançamos é as nossas escolhas, é o nosso planejamento, é o que nós projetamos hoje. É que vai garantir esse futuro. Eu gostei muito, né, quando você trouxe que muitas vezes para materializar algo que nós desejamos, a gente tem que escrever, a gente tem que estabelecer metas. Então, qual é o meu sonho? O que que eu preciso fazer para alcançar? Precisa de planejamento. Às vezes nós sonhamos tanto, mas o Uhum. que que nós estamos fazendo para que esse sonho torne realidade, né? Uhum. Então, eu achei muito interessante a sua fala a todo momento, além de toda essa gestão financeira que é tão importante para que todos estejam bem e mais produtivos para alcançar os seus objetivos. Então, parabéns, parabéns Obrigada. pela apresentação. Muito grata pela parceria com o Sebrae, né, e trazê-la aqui para nós, né, oportunizar esse momento para todos os nossos estudantes, colaboradores, por mais que não estejam todos aqui, mas que possam assistir também essa gravação. Muito obrigada, Mônica. Obrigada a vocês mais uma vez pela oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite e também pelas palavras. Agradeço. É sempre um prazer falar sobre esse tema, porque é o tema que eu fiz minha formação e é o tema que eu gosto, né? Por isso a história do propósito. Que E legal. é importante, né? O propósito está no meio das decisões que a gente toma. Então, mais uma vez, obrigada. Queria Muito só acrescentar obrigada. Queria Ah, acrescentar aqui o exemplo que a professora Mônica trouxe do César Cielo. Eu conheço bem, já assisti várias apresentações dele e ele disse, Mônica, ele disse, você deve ter visto isso, só para o pessoal saber, ele disse o seguinte, que ele sabia que as pessoas que iam disputar com ele tinham os melhores índices, tinham os melhores resultados, eram melhores do que ele, né? Mas ele, a única coisa que ele tinha era esse propósito, né? Quer dizer, ele tem ele tinha suas qualidades, tem as suas qualidades, mas o que ele mais perseguia é ter um propósito de poder chegar lá, de planejar, de saber onde vai chegar. Ou seja, mesmo sabendo que tecnicamente ele ficava abaixo, mas o propósito, o planejamento, isso que você colocou aí, de colocar no teto, olha, você precisa chegar aqui, você precisa melhorar, e melhorar, o que ele dizia, o melhorar era 0, segundos, né? Centésimo de segundos todo dia. Então, se eu conseguir fazer, a meta dele é o seguinte, se eu conseguir fazer centésimo de segundos melhor a cada dia, eu chego lá. E chegou, Uhum. né? É Então, isso aí. o planejamento, o propósito, o objetivo muito claro, tudo isso que você trouxe aqui, faz com que, mesmo você não sendo o melhor, você consiga chegar lá. Uhum. É isso mesmo. muito bom, muito obrigada, Mônica, muito obrigada, Obrigada. professor Manuel. Reforçar aqui com todos os nossos participantes, não esqueçam de registrar a presença na lista para garantir o certificado. Então, a professora Michele compartilhou no nosso chat.
todos precisam registrar sua presença na lista compartilhada para garantir o seu certificado. Então, estejam atentos, né? Já está no nosso chat. Tendo dúvidas, registre aí para que possamos auxiliá-los. Então, já caminhando aqui para o nosso encerramento, convidar a professora Michele aqui para esse encerramento que esteve aqui a todo momento, que está no congresso, né, em Brasília, na apresentação de um trabalho. Agradecer mais uma vez aqui a professora Michele, na parceria para que essa palestra fosse possível, né, com esse contato também com o Sebrae, fizemos algumas reuniões e que bom poder contar com a sua participação hoje, Mônica. Então, já caminhando aqui para encerrar, né, agradecemos mais uma vez, professora Mônica, por compartilhar com toda a equipe aqui Unibras seu conhecimento e experiência, que todas essas reflexões que foram apresentadas inspirem todos a transformar sonhos em planos e oportunidades em resultados. Muito obrigada, professora Mônica. E reforçando, né? Assuma o protagonismo da sua trajetória. O futuro não acontece por acaso, ele é resultado das escolhas, do planejamento e das ações que tomamos hoje. Então, o hoje, ele é determinante para o amanhã, para as nossas conquistas. Então, que cada passo, cada decisão e cada iniciativa sejam realmente tijolos que edifiquem, que possam edificar o nosso caminho. Por isso, né, tudo que nós passamos, seja realmente, todos os desafios, sejam realmente para nos fortalecer a cada dia, que com todas as palavras, dicas da professora Mônica, possamos sair daqui motivados a construir diariamente o futuro que cada um de nós desejamos, né? Que a gente possa seguir aqui rumo a esse futuro que nós desejamos, o que nós queremos alcançar. E aí, professora, só a sua fala final que ficou aqui muito marcada para mim. O futuro não é o destino, é uma construção, e ele começa agora, começa com cada um. E desejo a todos um bom final de semana, um final de semana de descanso, abençoado com aqueles que vocês amam. Professora Michele, professor Manuel, Mônica, alguma consideração? Já nos despedindo aqui de todos os nossos participantes. Só quero reforçar que eu preciso dos contatos da professora Mônica, que ela vai nos ajudar muito aqui, tá? Somente agradecer, professora Sâmia, a presença de todos, né, pela participação. Sabemos que é um desafio, né, finalzinho da sexta-feira. Agradecer aí imensamente a professora Mônica, né, pela atenção, pelas nossas conversas, né, pela disponibilidade em estar aqui e pela excelente palestra. Tenho certeza que vai agregar muito na vida, né, dos nossos estudantes, dos nossos professores que acompanharam, diretores, coordenadores, né? E nós vamos disponibilizar também esse conteúdo no nosso canal aí do YouTube, né, para que vocês possam acessar, quem não conseguiu assistir, né, participar. Então, vocês vão ter essa possibilidade aí em estar assistindo depois. Um grande abraço, desejo a todos um excelente final de semana. Bom final de semana para todos e bom final de semana. Decidir o futuro hoje. Isso. Decidir o futuro hoje. Ficou gravado aqui para mim, professora Mônica. Decidir o futuro hoje, assuma o protagonismo da sua trajetória. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, tchau. Até mais. Tchau, tchau.